Boa noite, gente. Estamos na live número 287 e hoje eu vou falar um pouquinho sobre que tipo de tomada de decisão a gente toma quando o sapato aperta, quando problemas surgem, quando desafios surgem. Que tipo de decisão a gente toma, que tipo de ação acontece quando o sapato aperta. Então eu vou contar aqui uma metáfora que tem no livro do Poder da Ação, tem na internet também, tá? É uma metáfora muito boa. Olha só. Um sábio passeava na floresta com seu discípulo e avistou uma casinha pobre, aos pedaços, e nela moravam um casal com 3 filhos, todos mal vestidos, sujos, magros e aparentando subnutrição. O sábio pergunta ao pai de família: Como vocês sobrevivem? Não vejo horta alguma, não vejo plantação alguma, não vejo animais. E o pai respondeu: Nós temos uma vaquinha que nos dá alguns litros de leite por dia. Uma parte do leite nós tomamos e outra nós trocamos na cidade vizinha por alimentos e roupas. E assim vamos sobrevivendo. O sábio agradeceu e saiu novamente pelo caminho. Logo em seguida, o sábio avistou a vaquinha e ordenou ao seu discípulo: Puxa aquela vaquinha até o precipício e empurre a precipício abaixo. Mesmo sem compreender a ordem, o discípulo a cumpriu. Empurrou a vaquinha no precipício, ficou pensando na maldade do sábio em mandar matar a única fonte de subsistência daquela família. E aquilo não saiu da cabeça do discípulo por muitos anos. Olha só, o sábio estava passeando na floresta, encontrou uma casinha, ele estava com o seu discípulo. A casinha era muito pobre, toda caindo aos pedaços. Tinha uma família com 3 filhos, os filhos mal vestidos, aparentando uma má nutrição, não se alimentando direito, aparentavam, né? E depois que ele saiu da casa, da casinha, daquela pobre casa, ele pediu para o discípulo empurrar a única fonte de alimento da família precipício abaixo. E o discípulo não entendeu naquele momento o que estava acontecendo. Ele não entendeu o porquê que o sábio fez aquilo. E olha só que interessante, né? Vamos continuar a história aqui, ó. Alguns anos depois, passando pela mesma região, o discípulo lembrou-se daquela família e do episódio da vaquinha. Resolveu voltar àquela casinha e teve uma grande surpresa. No lugar da pobre casinha, havia uma bela casa. Um pomar ao redor, várias cabeças de gado, um trator novo na porta. Avistou o mesmo pai, agora bem vestido, limpo, saudável. Logo apareceram a mulher e os 3 filhos, todos bonitos e aparentando uma saúde e felicidade incrível. Quando o discípulo perguntou a razão de tantas mudanças nesses últimos anos, o pai da família respondeu: Olha, meu jovem, nós tínhamos uma vaquinha que caiu no precipício e morreu. Sem a vaquinha, nós tivemos de nos virar e fazer outras coisas que nunca tínhamos feito. Começamos a plantar, criar animais e usar nossas cabeças para sobreviver. Daí vimos que éramos capazes de fazer coisas que nunca havíamos imaginado. Conseguir coisas que achávamos impossíveis, porque nunca havíamos tentado fazer. Sem a vaquinha, nós fomos à luta. Só tínhamos essa alternativa: lutar para vencer. Pense nessa história. Todos nós temos aquela vaquinha que nos dá alguma coisa básica para sobreviver e conviver com a rotina. Vamos descobrir quem ou o que é a nossa vaquinha e, quem sabe, aproveitar este momento de crise para empurrá-la morro abaixo. Olha só que história incrível. O que aconteceu? O sábio realmente era muito sábio. A família vivia uma vida medíocre, uma vida miserável, por conta daquela vaquinha. A vaquinha fornecia leite para eles, para alimentação básica, para sobrevivência, e também a vaquinha fornecia leite para eles vender e comprar algumas roupas e trocar por algumas mercadorias. Mas, porém, eles só esperavam pelaquela vaquinha. Eles não se moviam, eles não agiam, eles achavam que não tinha habilidades para fazer outra coisa, eles achavam que não ia conseguir porque aquela vaquinha mantinha eles na zona de conforto. Aquela vaquinha que dava o leite básico para eles, mantinha eles numa rotina desgraçada, numa rotina sem sucesso. Então, eles nunca
souberam das suas próprias habilidades, eles nunca tentaram algo novo, eles nunca tentaram arriscar algo novo. Por quê? A vaquinha mantinha eles. A vaquinha acabava dando um mantimento básico para eles. A vaquinha acabava dando sobrevivência para eles. E o que o nosso cérebro quer? Quer manter nós em estado de sobrevivência. Por isso que as pessoas se movem pouco hoje na vida, por isso que as pessoas têm preguiça de ir na academia, por isso que as pessoas têm preguiça de estudar finanças, por isso que as pessoas têm medo de encarar algo novo, por isso que as pessoas não tentam nada novo na vida. Por quê? Tem alguma vaquinha alimentando a sobrevivência deles. E quando os problemas surgem, nesse caso o sábio pediu para empurrar a vaquinha morro abaixo, o discípulo também não entendeu, só foi cair a ficha anos depois e o discípulo realmente percebeu que o seu mestre era muito sábio. Quando aquela vaquinha caiu morro abaixo, a família se obrigou ao quê? A vender o couro da vaca, a vender a carne que dava para vender. Assim eles trocaram essa carne por grãos, começaram a plantar nas terras que tinham. Assim eles venderam o couro e conseguiram comprar outras coisas para venderem, conseguiram comprar mais roupas boas para os filhos. Olha que interessante, né? A vaquinha que só dava sobrevivência para eles, estava deixando eles na zona de conforto. E a moral da história é o quê? Qual vaquinha tem deixado você na zona de conforto? Porque quando alguma coisa nos mantém no básico, a gente aceita. Ah, é o básico, tá bom. Tá bom? Aí você nunca vai saber as habilidades que você tem. Você nunca vai acessar os recursos que você tem para vencer. Porque com certeza tem uma vaquinha te dando um pouquinho de sobrevivência. Só que sobreviver não é viver. E a gente só vai atingir a nossa máxima quando os problemas surgirem, quando aquela vaquinha for tirada de nós. É por isso que talvez Deus até permite que alguns problemas aconteçam, para que a gente se mova de forma diferente, para que a gente perceba o quanto de recurso a gente tem. Caso contrário, a gente fica na zona de conforto. E a zona de conforto mantém nós em sobrevivência. Sobreviver é bom, porque você não gasta energia, você não faz nada com a sua vida, e você permanece parado, sendo a vida abundante, que Jesus mesmo nos disse que veio para nos dar vida abundante. Você acaba vivendo uma vida medíocre, uma vida sem abundância, e você aceita tudo. Você aceita qualquer coisa na sua vida, você aceita morar numa casinha miserável, você aceita qualquer migalha que te dão. Por quê? Porque tem uma vaquinha te sustentando, tem uma vaquinha te dando o básico da vida. E você fica preso no básico da vida por muito tempo. E aquela família só descobriu que tinha recursos, aquela família só descobriu que poderiam plantar, que poderiam ter uma renda maior, que poderiam ter uma vida mais abundante, depois que o sábio empurrou aquela vaquinha morro abaixo. Assim, eles tiveram que se movimentar, porque eles chegaram naquele ponto da vida que eu preciso me movimentar, é lutar para vencer, não tem como voltar atrás. E talvez hoje está acontecendo alguns problemas na sua vida, por quê? Porque é como se, vamos colocar assim, é como se o Criador, Deus, estivesse empurrando a sua vaquinha, aquela que te fornecia o básico, para que você encontre recursos em você, dentro de você, e você agora comece a ter uma vida abundante. Porque caso contrário, você vai ficar na zona de conforto. É muito difícil, sem ferramentas certas, você sair da zona de conforto e entrar para o combate. É muito difícil. É muito difícil. Por quê? O básico você aceita. Você só aceita o básico e o básico tá bom. Quando você diz isso para você mesmo, seu grau de merecimento cai lá embaixo. E você aceita qualquer coisa na sua vida. Agora, quando o sapato aperta, por isso que eu fiz essa live aí, quando o sapato aperta, como nessa família aí, perderam o único sustento. O sapato apertou. O que acontece? Eles começaram a se mover, porque eles tinham que lutar para vencer pelos filhos, lutar para vencer pela família. Olha que interessante, né? Quando o sapato apertou, quando a vaquinha que dava o básico para eles foi tirada deles, então eles se movimentaram. E eles descobriram que tinham muito mais recursos para viver uma vida abundante. Só que isso só foi acessado quando eles entraram em dor. A pessoa que não está acostumada a enfrentar dor na vida, ela vai aceitar o básico para sempre. Mas agora, quando você olhar para a dor da sua vida, e saber que aquela dor é para que você se movimente e encontre os recursos que tem dentro de você, você vai olhar para os problemas com uma outra visão. Você vai olhar como uma forma, talvez uma fórmula do universo ou de Deus mudar a sua vida. Talvez você vai ver agora os problemas como uma forma de modelagem para que você molde você mesmo e você começa a agir de forma diferente, você começa a ter novos resultados, você começa a acessar realmente os recursos que você tem.
recursos de abundância. Tá bom, gente? A live de hoje, ela é curtinha, mas com essa metáfora aí, dá para nós entender que todos os recursos que precisamos está dentro de nós. Mas para que a gente acesse, às vezes, é necessário nós entrar em dor. Sem dor a gente não muda, porque geralmente o que muda o ser humano e faz ele agir de forma diferente é dor, medo e constrangimento. Essas são as 3 formas, geralmente, que a gente muda. Dor, quando acontece algo de muito impacto emocional na nossa vida, então a gente começa a encarar a vida diferente e a gente exige mudança de nós, porque quem quer mudança no mundo, quem quer realmente mudar o mundo, ele vai perceber que a primeira mudança tem que acontecer nele. Ele nunca cobra mudança de ninguém, mas dele mesmo. E isso faz toda a diferença. Quando você assume a autorresponsabilidade, tem que mudar, pronto. Aí você para de cobrar todo mundo e começa a focar em você mesmo. Isso dá diferença. E medo, quando você entra em situações de medo extremo, você percebe que tem que agir, não tem o que fazer, tem que agir. Então a pessoa muda. Constrangimento, quando a verdade ela sempre nos constrange, né? Por isso que Cristo constrangia as pessoas, porque ele era verdadeiro. Ele chegava e era papo reto. Pum! Isso causa constrangimento. O constrangimento muda a gente. Então, esses acontecimentos que acontecem na vida de todos nós, eu acredito, todos nós temos uma vaquinha que fornece o básico para nós. E a gente vai aceitando o básico na vida. Quando ela é tirada de nós, a gente começa a se mover diferente. E esse movimento diferente muda toda a nossa vida. Vamos lá, repetindo de novo, para vocês pegarem a visão dessa metáfora. Uma família tinha uma vaquinha que fornecia o básico para eles. Um pouquinho de leite para sustentar os filhos. Eles trocavam um pouquinho de leite para comprar roupa para os filhos. Tudo muito básico. O sábio pediu para o seu discípulo, quando ele avistou a vaquinha no terreno da família, ele pediu para o seu discípulo, empurra essa vaquinha precipício abaixo. O que aconteceu? O discípulo fez isso, o discípulo ficou até com remorso, achou que o sábio era muito mal, de empurrar o único sustento da família morro abaixo. Mas o que aconteceu? A família sem a vaquinha, que fornecia o básico, aquele estado de sobrevivência que eles viviam há anos, com a casinha pobre, uma casinha velha caindo aos pedaços, o que aconteceu? Eles tiveram que agir. Porque eles tinham que lutar para vencer pelos filhos, pela família. Então eles venderam o couro da vaca, eles venderam a carne da vaca, e começaram a comprar grãos, começaram a plantar no terreno gigante que eles tinham, mas não sabiam plantar, se obrigaram a aprender e a plantar. Eles começaram a se mover de forma diferente. Ou seja, realmente, o discípulo, depois de anos, descobriu que o sábio era um mestre realmente. Era um mestre. Porque enquanto eles tivessem aquela vaquinha dando básico para eles, eles iam aceitar o básico para o resto da vida. Nunca iam acessar os melhores recursos que tinham dentro deles. Aí quando o sapato apertou, como é o nome da live, o sapato apertou, eles tiveram que se movimentar. Eu vou ter que lutar para vencer. E o que aconteceu? Disparou um monte de movimentos internos, eles começaram a descobrir recursos que não tinham e começaram a usar inteligência. Compraram grãos, plantaram, começaram a colher os frutos e plantar de novo e vender parte da plantação e começaram a prosperar na vida. Então, ou seja, a moral da história, todos nós temos uma vaquinha às vezes fornecendo o básico para nós. E a gente vai aceitando esse básico na vida. E a gente não se move de modo diferente. É só quando o sapato aperta mesmo, quando aquela vaquinha é tirada de nós, que a gente começa a se movimentar de forma diferente. E a gente começa a ter novos resultados. Essa é a moral da história de hoje. Tá bom, gente? Então, dê uma analisada na sua vida e vê se não tem uma vaquinha te fornecendo o básico da vida. Vê se não tem uma vaquinha te dando um sustento básico. Se você tem, você está preso na sua zona de conforto. Está na hora de romper com isso. Está na hora de empurrar a vaquinha precipício abaixo e começar realmente a pensar de forma diferente. E quando a gente entra em estádio de alerta máximo, a gente começa a se mover. A gente começa a criar movimentos para lutar e para vencer. É isso que faz a diferença nas nossas vidas. Por isso que talvez eu creio que Deus permite que alguns problemas aconteçam, para que o sapato... Porque quando a dor ela começa a te incomodar, você age de forma diferente. E isso pode te trazer novos resultados na vida. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Lembrando que pequenas atitudes transformam o mundo. E juntos somos mais fortes. Tá bom? Até amanhã. Amanhã mais uma live. Quem sabe traga uma outra metáfora para que a gente possa acordar para a vida e fazer diferente e alcançar coisas que antes a gente não poderia alcançar. Mas depois que o sapato aperta, a gente começa a se moldar de forma diferente. A gente começa a se comportar de forma diferente. E isso vai fazer a diferença lá na frente. Tá bom, galera? Grande abraço, fiquem com Deus. Tenham um ótimo fim de domingo.
Eu peço para que Deus abençoe todos nós e amanhã estaremos aí de novo. E que você tenha uma ótima segunda-feira. Grande abraço e até mais.